que não sabe explicar o que eu vou falar, só vive no raciocínio. Porque se subir um degrau numa camada de cima, vai entender na hora. Deus não enxerga ele com 17 anos. Se ele estiver andando em sabedoria, Deus sempre vai operar com ele o dobro da sabedoria da idade dele. Se ele tem 17, é o dobro. Você não entendeu o que é Salomão? Salomão é um homem que tinha toda a sabedoria que homens, se tivessem vivo de 900 anos de idade, não tinha sabedoria dele. Vou contar de novo. Vamos falar de dinheiro, que é interessante. Salomão, G de Dias, é o nome de Salomão em árabe. Para quem não conhece, chama G de Dias. Salomão tinha 3,4 trilhão de dólares de patrimônio. O segundo homem mais rico da história da humanidade é Andrew Carnegie, o gigante do aço, 1906, 480 bilhões de dólares. Aí vem um terceiro cara da história da humanidade mais rico do mundo, Jeff Bezos, 140 e poucos, nem sei que jeito tá agora. O Jeff, para virar o Salomão, precisa de 900 anos, com rampas exponenciais de resultado. Ele precisa aumentar 28 vezes o patrimônio dele, só que ele precisa de 900 anos para fazer isso. Você sabe quem era o Salomão de fato? Alguém que rompeu essas camadas todinhas, mas tem um problema com o Salomão, que eu suplico pela minha alma que você não caia nisso e nem eu. Salomão terminou mal. Salomão destravou tudo que tinha na terra. Salomão olhava para um boi, falava do boi, olhava para o sol, destravava tudo da natureza, tudo. Eu passo mal ouvindo provérbios, porque parece que eu estou do lado dele sentado, ele falando assim, ô Steve, anota aí. E na hora que ele estava tirando uns provérbios, ele viu uma mulher, aí falava, essa aí eu vou pegar para mim. Tava tudo indo certinho, era só falar, essa mulher é uma piriguete. Aí não pode pôr isso na Bíblia, eles trocavam a palavra. Aí quando ia falar a coisa, ele olhava e falava, não, essa eu vou pegar para mim. Qual que é o problema do Salomão? Que eu suplico por você, tá? Não termine mal, porque melhor é o fim do que o começo. Esse é o segredo da sabedoria, meus. Vai devagar, não para, mas não termine mal. Esse é o segredo. Então o que é a camada 6? A camada 6, fala assim, ó, camada 6 é o QS. Fala assim, é o espírito. Você é um ser triuno, certo? Essa camada do espírito, anota aí, significa duas coisas: relacionamento com Deus e propósito. Relacionamento com Deus e propósito. O que é a camada 7? Anota aí. É a mesma coisa do sábado, é a mesma coisa de quando chega no fim. Fala assim comigo, o fim é melhor que o começo. Por que o Salomão escreveu isso? Que o fim é melhor que o começo? Porque o dele foi terrível. Vou dar uma dica de vida para vocês. Se preparem, que os religiosos não gostam quando eu falo isso. Não admire demais Salomão de Provérbios e não entre em depressão com o Salomão de Eclesiastes. O Salomão de Provérbios é sim um grande homem de Deus. O de Eclesiastes também. O problema é que uma coisa estava no começo, a outra estava no fim. E no fim ele não terminou bem. Então ele fala muita doidura lá. Aí você fala, é invalidado? Não, é inspirado por Deus, para te mostrar que Salomão não era Deus. Ele tinha sabedoria, ele não era sabedoria. Você tem que pegar esse código. E uma das coisas que eu mais estudo na Bíblia é a vida de Salomão. Eu não sei que encargo é esse, mas eu só sei que eu estudo. E eu não tenho problema nenhum, eu não desrespeito ele por nada. Mas ele tem um código que você tem que pegar. Melhor é o fim do que o começo. Eu vou te provar agora. Quem de vocês aqui, essa meninada que está aqui, já namora? Levanta a mão. Que gracinha, vocês são os kids, não namoram não? Você namora, filho? Quantos anos você tem? 17. 17 anos você namora. Você prefere? Tá até noivo já, né, filho? 17 anos, você namora. Melhor é o começo do namoro ou o fim? Olha aqui pra você ver, eu acabei de falar, mas ele tem 17 anos, é um mancebo ainda. Eu acabei de falar que melhor é o fim do que o começo. Aí eu perguntei pra ele, o que é melhor, o começo ou o fim do namoro? O que você respondeu? Começo, melhor é o fim. Olha pra você ver, o fato de vocês não terem a resposta prontinha porque eu tô falando, mostra que vocês estão na camada de QI. Porque se estivesse no QI, já fala, lógico, por causa disso. Olha aqui, melhor é o fim do namoro do que o começo, porque o começo do namoro é bom a todo mundo, mas o fim do namoro ou é um livramento ou é um noivado. Então, fala comigo assim, melhor é o fim. Vocês não falaram não, né? E quem tá noivo aqui, levanta a mão. Noivo. Os dois do lado ali nem quer responder agora. É o seguinte, melhor é o fim ou o começo do noivado? Fala, olhar pro outro, o que nós vamos falar? Vamos falar junto pelo menos. Melhor é o quê? Acabei de contar o código, moça. É o fim. Você está aí pegado na mão dela. E se Deus falar assim, não é ela, o que você vai fazer? Qual é o seu nome? E se Deus falar, não é ela? Ele fez assim, não, é o diabo que falou. Deus não vai falar isso. Eu não aceito Deus falar isso. Fala assim para mim, mano, se Deus falar para você que não é ela, o que você vai fazer agora? Termina. Então tá. Então presta atenção. Termina. Pastor, vamos entrar em jejum e oração, que Deus está trazendo um ataque sobre a minha vida. Vai largar não, né? Você vai fazer um monte de coisa, vai no Supremo Tribunal Federal,
vai mandar um adim lá para os 24 anciãos. Eu sei que você vai fazer isso. Olha aqui para mim. Melhor é o fim do noivado, porque ou vai ser um livramento da parte dele, ou vai ser o fim de um noivado que vai virar casamento. E o casamento, melhor é o começo ou o fim? Claro que é o fim. O fim do casamento é a morte. Que coisa melhor que existe na vida do que a morte? Fala para mim. Aí ela ali, não sei mais o que responder nessa doidura. Fala assim, ó, depois da morte tem a vida. Hadouken! Fala assim com a sua boca, ó, depois da morte vem a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o segredo. Melhor é o fim do que o começo. E aí o que acontece? O fato de você ficar preso demais em alguma camada, você não consegue vislumbrar a rampa que ele está te jogando. Porque essas camadas você precisa de subir, senão você não alcança lá. A 7ª camada, anota, é plenitude, descanso, desfrute. Anota essas 3 palavras. Descanso, desfrute e plenitude. Ah, não, eu amo essa camada. Você sabe como que você identifica que sua pessoa está numa camada dessa? Deus fala assim, ó, dá o que você tem para essa pessoa. Aí você fala, é você que mandou? É nós? Eu aprendi uma coisa que você tem que aprender e não duvidar de Deus mais. Você quer aprender ou não? Se ele mandar você dar um negócio, pode ficar em paz. O diabo nunca vai pedir para você beneficiar ninguém. Pega esse código. Mas aí você faz pergunta, Senhor, o que eu vou aprender com isso? Só quero saber. Aí ele vai falar isso, isso, isso. Ele não se importa quando você faz pergunta. Ele se importa quando você não obedece. Aí como você não obedece, ele vai usar a outra pessoa. Ele se importa realmente quando você não obedece. Você não confia. Aí ele usa outro. Agora quando você faz 10.000 perguntas, ele te responde todas com o maior prazer. Então entenda uma coisa. A plenitude é uma camada que chama transbordo. Que eu tenho tanta coisa que eu não seguro. Ontem à noite eu dei um presente para minha esposa. Quem estava aqui ontem no evento? Eu dei um iPhone 11 para ela. Ela pode comprar a hora que ela quiser. Só que ela não tem coragem de comprar, não sei porquê. Só que ela começou a transbordar na vida dos outros. Ela não gostava disso. Ela começou a vir de uma vez. Ela até deu uma palestra. A primeira palestra dela foi ontem aqui à noite. Eu choquei, mano. Eu falei, manda trazer um iPhone para essa mulher. E na hora que eu dei o iPhone para ela, ela fez um negócio que eu nunca vou esquecer na minha vida. A Alvina, que é diretora nossa lá em São Paulo, tá aqui. E ela é o braço direito da Carol. A Carol pegou o celular dela. Na hora que eu tô te contando isso pra você pegar a história. Na hora que eu pus o celular na mão dela, ela pegou o dela e deu pra Alvina. Que é um 8. Ela fez assim, tchuc! Ela olhou pra mim, você não importou não, né? Não. Isso se chama transbordo. Quando Deus põe uma coisa em sua mão, não segura outra mais não, dá pra alguém. Solta. Entende? Aprende isso. Quando você for de jeito e Deus fala, eu vou ter que lançar o iPhone 12, sem você usar o 11, que eu gostei de ver isso. Vou ter que te dar as coisas, porque você dá conta de fazer do jeito que eu gosto. Quer pegar o código? Anota. Melhor é dar do que receber. Se você quiser ver o jeito que Deus vê a terra, anota isso aí. Melhor é dar do que... Por que Deus fala que é melhor dar do que receber? Porque você não tem nada para dar para Ele.